como sempre nós fazemos, nós iniciamos momentos invocando o nome, nosso Deus, a presença do Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós temos uma pergunta que vai introduzir o nosso estudo. É isso aí. Tu queres fazê-la? Posso fazer. Ela vai aparecer depois mais para frente, tá? E a pergunta, ela é na verdade também um pedido, uma solicitação para, se você que está aí nos vendo, né, tem algum testemunho, alguma coisa que você gostaria de compartilhar, sem obrigação, né? Fica a vontade sua, né? Eu gostaria de compartilhar que isso aconteceu na minha vida ou na vida de alguém próximo de mim, tá? E aí você fala sobre isso, mas não é obrigatório, né, pastor? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas não gostam de compartilhar algumas coisas pessoais, situações, né? Situações da vida. Mas se você quiser, né, está aí aberto esse momento para isso, né? A pergunta é a seguinte, colocação, na verdade, que vocês podem interagir. Tentem citar algum exemplo de uma pessoa que passou por alguma dificuldade e isso serviu para que o Evangelho de Cristo chegasse a alguém. Algum exemplo seu, ou da sua família, ou de alguém que fez com que, no meio da dificuldade, o Evangelho chegasse até a vida de alguém, de alguma pessoa, de alguém conhecido. A gente sabe que talvez, né, a gente não tenha vivido isso diretamente, mas indiretamente isso pode ter acontecido, tá? Então, se você por acaso tem um exemplo, compartilhe conosco. Se não tiver, também não tem problema nenhum, tá? Um exemplo aí de testemunho onde a dificuldade também agiu do Evangelho. Nós vamos passar, na verdade, a continuação do estudo número 6 do Caderno do PEN, né, desse ano, 2020, lá na página 33, que tem como título Viver e Anunciar o Evangelho em Qualquer Situação. Lembrando então, né, do exemplo do apóstolo Paulo, né, que estava preso, que foi preso por causa do Evangelho, né, por ser um pregador da palavra, mas Paulo, ele usou essa situação a princípio ruim, para que o Evangelho pudesse chegar a muitas pessoas, né? Transformou aquela situação a princípio negativa numa oportunidade de testemunho, uma oportunidade missionária, para que o amor de Deus, né, o Evangelho da salvação através de Jesus, pudesse então chegar para algumas pessoas, para corações, através então daquela situação lá da prisão. E nós então passamos até a metade da página 36 e é a partir daqui que nós queremos retomar. Vamos lá, pastor? Vamos lá então para o texto bíblico, né? Isso aí, texto bíblico, Filipenses 1, do 15 ao 26. Isso, 15 ao 26. Vamos fazê-lo de forma intercalada, um ping-pong, aqui eu com o Ricardo. Você pode acompanhar então pela sua Bíblia ou pelo seu aplicativo. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Pois eu sei que, por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem, e assim em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo.
pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E, como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Que texto maravilhoso! Legal, gente, vamos então lá para o estudo propriamente dito, né? Quem tem, de repente, o caderno do PEN, aí, página 36 do caderno, lembrando que o autor desse estudo é o pastor Hernani Kuffeld, lá de Canela, no Rio Grande do Sul. Ele é o escritor, é o organizador, é o autor desse estudo que nós queremos então passar com vocês nesta noite. O fato de o apóstolo Paulo estar preso por causa da fé em Jesus e do Evangelho despertou em muitos irmãos a coragem de anunciar a mensagem de Deus. Então, essa situação difícil que Paulo enfrentou estimulou, incentivou muitas pessoas para que também testemunhassem o Evangelho, também falassem da graça de Deus, do amor de Deus, né? Apesar de repente passar por alguma situação difícil, algum problema, alguma dificuldade, né? Isso então encorajou as pessoas a testemunharem, a falarem a respeito da palavra de Deus. O texto parece nos indicar que havia uma discussão sobre a motivação de cada um, não sobre o conteúdo ou a doutrina que estava sendo anunciada. Por um lado, Paulo não aprova a atitude daqueles que não estavam anunciando a Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal, sendo briguentos e ciumentos, talvez até zombando de Paulo por estar preso. Então havia essa divisão aí no anúncio da palavra. Alguns realmente por amor, com sinceridade, e outros por puro interesse pessoal, para quem sabe levar alguma vantagem com essa mensagem que eles estavam anunciando, que era do Evangelho, da palavra, mas com uma motivação infelizmente incorreta, errada, simplesmente por interesse pessoal, buscando algum tipo de vantagem neste anúncio. Estranho que hoje em dia a gente vê isso, né, pastor? E muito. E muito. A gente vê, infelizmente, muito disso. 2000 anos atrás isso era a realidade e Paulo combateu a isso. Hoje em dia ainda tem isso sendo combatido no mundo. Muitos que abrem a Bíblia, mas infelizmente falam um pouco da palavra de Deus. Ou até mesmo distorcem ela para obterem alguns benefícios. É uma pena, né, pastor? Por isso, nada de novo sobre a terra. Não. As coisas se repetem, elas só mudam um pouquinho a sua roupagem, mas o que acontece hoje já aconteceu naquele tempo lá do apóstolo Paulo. É verdade. Muito bem, por outro lado, o apóstolo trata de não perder tempo com assuntos de menor importância. Então, é o tipo de coisa que de repente causa algum tipo de discussão, de desentendimento, mas que não se deve perder tempo com isso, a fim de que não se atrase o anúncio da palavra, que não se atrase o levar do Evangelho para as pessoas. O que importa é que Cristo estava sendo anunciado. Por isso Paulo está alegre e vai continuar assim, até porque havia sim os que anunciavam a Cristo com a motivação correta. E isso então deixava Paulo satisfeito, que o anúncio estava sendo feito, porque havia também motivação correta da parte de algumas pessoas ao falar
né, da salvação através da fé em Cristo Jesus. E é bacana de ver isso porque Paulo, ele sente a vontade de que esse trabalho deve continuar. E aí vem todo o texto, né, que fala sobre morrer ou viver, né? E aí Paulo fala sobre, né, o que é mais válido nesse momento, né? Isso aí. Continuando? Podemos seguir. Vamos lá então. Além disso, o apóstolo está certo de que a sua prisão é temporária. Seu grande desejo é não falhar no seu dever. Ele não quer falhar no que foi proposto para ele. Por isso, ele sabe que há muito ainda para se fazer. Consequentemente, ele sabe que ele está preso, mas é temporariamente. Que bacana quando a pessoa sabe que tem algo bom pela frente para vir, né? Isso é crer no amanhã. Nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus. Crer que amanhã Deus vai estar conosco, né? Que vai ser feita a vontade dele, né? E Paulo fazia isso preso, né? É bacana pensar nisso, não porque a gente gosta de ver Paulo preso, não, mas era uma realidade da época, né? Sim. Mesmo assim, ele continua crendo que Jesus Cristo está com ele, que Deus vai estar nos momentos bons e ruins, e principalmente para que o Evangelho continue a ser pregado, por ele também. Isso. Por isso que ele crê que amanhã ele vai estar, né, livre e disposto para isso, né? Verdade. Que bacana. Continuando. Deseja que toda a sua vida, tanto no falar quanto no agir, vivendo ou morrendo, sirva para levar outros a conhecerem a grandeza de Cristo. Morrendo ou vivendo a sua vida como exemplo, se for em morte, e se for em vida, mais exemplo e testemunho, então para levar mais pessoas a Cristo. Que confiança, né, pastor? Verdade. A fé de Paulo, assim, vou falar uma palavra aqui que é até estranha, mas chega a se dar inveja, né, pastor? Porque é inveja santa. É uma inveja santa, uma inveja boa. Pura, boa, né? Porque a gente olha para Paulo bíblico pecador, né, com erros, né, com momentos de briga, né, porque ele chegou a discutir com outros que né, conversavam de uma forma diferente do que ele, né, pregava. Mas mesmo assim, Paulo manteve a sua fé. Em momentos bons e ruins, ele manteve a sua fé. Que bacana ver isso, né, gente? Vamos lá para a reflexão, debate agora. Como vocês explicariam, e aqui, pastor, como você explicaria a grandeza de Cristo para alguém? Essa grandeza segue os padrões do mundo? Pois é. É interessante assim, explicar a grandeza de Cristo. Quando de repente alguém pensa na grandeza de Cristo, vem à mente assim, bom, o poder que Jesus tem para fazer milagres, o poder que ele tem para curar pessoas. Com certeza, isso é verdade. Ele tem poder para fazer isso, se ele quiser, se ele desejar, a seu tempo e a seu modo. Não por determinação de alguém, não por determinação humana, né? Mas a seu modo e a seu tempo. Mas na verdade aqui, essa grandeza de Cristo, ela tem um outro sentido. A grandeza daquilo que Jesus realizou pela gente, a grandeza da sua obra, tudo aquilo que Jesus enfrentou, o seu sofrimento, a sua doação, a sua humanação, ou seja, Jesus assumindo a condição humana, a natureza humana, a fim de morrer por nós, derramar o seu sangue pela gente, se sacrificar para que nós tivéssemos o perdão, a salvação, a paz, o consolo, a esperança, a vida eterna. Então essa é a grandeza de Cristo, né? Tudo aquilo que Ele realizou em nosso favor, em nosso benefício, o que vai então se diferenciar muito dos padrões do mundo. Quando se fala hoje em grandeza nos padrões do mundo, não, a grandeza de Cristo foi tudo aquilo que Ele em amor
e submissão ao Pai realizou por mim e também por vocês e por todas as pessoas, né, com a sua obra de sacrifício, de morte e doação para a nossa salvação. Tem um texto que complementa aqui, pastor. Isto. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Vamos de novo nas quebras aí dos Fazemos versículos. um ping-pong novamente. O senhor começa agora? Ok. Pode ser? De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Interessante, né? Nós que estamos sendo salvos, né? Através da fé, estamos em processo de salvação. Já temos a salvação, né? Mas a gente pode, quem sabe, perdê-la, né? Quando nos afastamos da palavra, nos afastamos da companhia de Deus. Então, pela fé, a salvação já é nossa, mas estamos sendo salvos, porque a salvação definitiva é após o final da vida. Só quis fazer esse bacana, parênteses aqui. Esse verbo é um tempo contínuo, né? Ele está acontecendo, né? Ele não aconteceu ou vai acontecer, ele está acontecendo todos os dias. Isso. É bacana de ver isso, né? Muito legal. Professor Gerson, obrigado pelas explicações aí do grego, né? Porque isso auxilia muito no entendimento da Bíblia, né? Valeu. Continuando. Versículo 19. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, o qual é chamado de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Muito bem. Esse texto é muito rico também, pastor. Né? Se a gente for debater nele, né, a gente vai longe também. Temos alguns comentários aqui, Ricardo. O Alencar e a Vivian Falck, né, pais do nosso querido Gustavo. Acho que esta pandemia não trouxe só coisas ruins. Serviu também para espalharmos o Evangelho de um outro modo e várias pessoas conhecerem a igreja melhor, espalhando Cristo para todo o nosso imenso país. É verdade. A internet está aí como prova disso. Sim. Muitos cultos, estudos, devocionais sendo aí transmitidos pela internet, né, e chegando a muitas e muitas pessoas. Então, o quanto Deus tem agido também em meio aos problemas colocados aqui então pela pandemia. E agora a gente pode até puxar aqui para o texto de Corinto, né, de Coríntios, onde para o mundo eles vão olhar, o mundo em geral vai dizer assim: esse é um problema, então cadê Deus no meio de tudo isso, né? Cadê esse Deus que vocês tanto louvam? Por que ele não acaba com essa pandemia, né? Ou por que ele deixa que os problemas aconteçam e as pessoas morram, né? São inúmeras questões que se são feitas, né? E aí a gente tem no texto aqui de 1 Coríntios uma resposta bem direta, né? Para os de fora, essa palavra de Deus, essa forma de Deus agir é loucura, né?
Eles olham e dizem assim, esses caras são loucos, como é que eles vão acreditar em Deus em meio a toda essa pandemia, esse problema que está acontecendo? Mas é aí, né, e aí depois vai puxar um pouquinho do texto de Filipenses também, que Paulo fala, que Paulo se agarrou cada vez mais em Cristo, né? Se agarrou na palavra de Deus, mesmo nos momentos de dificuldade, e Deus esteve com ele, como está com nós, hoje, nesse momento de pandemia, quando você pode nos ver aí através, né, do seu celular muitas vezes, né? Então, olha as bênçãos que Deus deu em meio aos problemas. Verdade. Né, pastor? E também a citação que Paulo faz da obra da cruz. Né? Se pensarmos assim, lá no tempo de Jesus, a morte de cruz era a pior morte que existia. Né? Os piores condenados, os piores bandidos eram crucificados. Então, para as pessoas da época, isso foi, de certa forma, muito escandaloso. Né? Mas aquilo ali, né, foi usado por Deus, então, para realizar a nossa salvação. Né? Por isso que a cruz é motivo de salvação. Né? Para quem não entende, isso é uma loucura. Como crer numa morte de cruz? Como crer num Deus que morreu na cruz? Pois é, mas esse é o plano que Deus realizou. Esta é a forma que Deus usou para nos salvar. Podia ter sido de outra forma, de outro jeito, mas foi assim que Deus elaborou e concretizou por meio do seu Filho. E a nós então basta confiar, basta crer nesta obra que aos olhos do mundo é uma loucura, né? Crer em alguém que foi crucificado, sim, só que este alguém não era alguém qualquer, né? Era o Filho de Deus, né? O próprio Filho de Deus, que assumiu nossa natureza e deu a sua vida na cruz, derramou seu sangue para poder então nos salvar, nos trazer perdão para os nossos erros, pecados, falhas e limitações. Isso é a grandeza de Deus, né? Isso é a grandeza. Essa é a grandeza de Deus, né? Salvar-nos por meio do seu Filho que morreu na cruz. Legal, o Valdemar Koenig, conheço a história do garoto que pede ao pai o tamanho de Deus, que usa exemplo um avião no céu e depois no aeroporto. Também quanto mais perto estivermos de Jesus, mais grande ele será. Né? Legal, né? Então lá no céu parece algo tão pequeno, né? Mas no aeroporto é aquela máquina impressionante, enorme. Né? Ou seja, quanto mais perto a gente está do avião, e a gente coloca Deus aí né, na comparação, mais Deus está perto de nós e a gente vê Ele mais claramente. Agora, quanto mais longe nós estamos dEle, mais pequeno Ele fica. Né? Então, assim, eu acho muito bacana a gente analisar de que Deus não desiste de nós. Deus não diz não para nós. Quem diz não somos nós, né, pastor? Sempre. Quem nega Cristo somos nós. Né? O máximo que nós conseguimos fazer por nós mesmos é dizer não. É dizer não. Eu não quero, né, não me interesso nisso. Mas como diz o nosso lema permanente da nossa igreja, Cristo é para todos. Para todos. Temos agora mais uma perguntinha que eu vou fazer para o Ricardo. Por que o viver é Cristo? E por que o morrer é lucro? Que a gente lê em Filipenses antes, né? Por que o viver é Cristo e por que o morrer é lucro? Nós dissemos antes no início que tem um versículo que a gente gosta muito, e é esse versículo aqui, né, pastor? Filipenses 1, 21 Todo aquele trecho ali, até o 23, sim, é fantástico, sim, é fantástico, é maravilhoso. É lindo. E esse 1, 21, eu sei de jovens que têm até tatuado isso, né? Da nossa comunidade até mesmo. Tu lê meu pensamento, cara. Sério? Eu não sou muito fã, mas se um dia fosse fazer uma tatuagem, eu acho que seria desse texto aqui, de um desses versículos, né? De tão assim bonito, lindo, especial, que eu considero esse texto aqui. E é verdade, é verdade. Eu sei que tem jovens da nossa comunidade que têm isso tatuado. E eu gostei muito da escolha, né? Nós não combinamos. Pode achar que é brincadeira. Eu estava pensando isso, estava pensando na tatuagem, né? E ele falou
Que legal, que sintonia, tia. Desculpa, viu, gente? Foi mal. Eu quero, para ajudar a responder essa pergunta aqui sobre o viver é Cristo e morrer é lucro, usar da Bíblia de Estudo da Reforma, tá? Bíblia de Estudo da Reforma, que tem uma nota de rodapé que fala sobre isso. Tá? E eu acho muito bacana essa colocação. Ela diz assim: se você vive como cristão, é pela graça de Cristo que você vive. Se você vive como cristão, é pela graça de Cristo que você vive. Para servir assim como Cristo as pessoas ao redor de você. A graça está sobre você e aí você vai servir ao redor de você. Isso é estar vivo, estar aqui nesse mundo como cristão. E aí vem a segunda parte. Se você morre, você conhecerá de forma completa o que você conhecia parcialmente apenas, e a sua natureza humana corrompida não mais o atrapalhará. Quando a gente morre, crente, sabendo que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, tendo esse Jesus no nosso coração, nós vamos para o reino celeste. Lá tudo é perfeito, 100% perfeito. Não como aqui que é tudo incompleto, né? E aqui essa referência de forma completa, eu achei muito bacana. Quando a gente morre em Cristo, nós vamos para um lugar onde tudo está completo. Tudo está pronto e preparado para você e para mim, para cada um de nós que crê em Cristo Jesus. Paulo estava aqui, achava muito bom estar aqui porque o trabalho dele estava sendo feito, mesmo em meio aos problemas, e para ele o viver é Cristo, ou seja, eu vou viver para Cristo. E ser um pequeno Cristo na vida de alguém. Eu não lembro quem falou isso uma vez. O pastor mencionou outro dia que a gente deve ser pequenos Cristos na vida. Lutero fala sobre isso. Martim Lutero, né? Que a gente é pequenos Cristos na vida das pessoas, né? Então esse é o testemunho diário do porquê viver é Cristo, né? A gente ser pequenas testemunhas no dia a dia. E morrer é lucro. Por quê? Porque se a gente morre, a gente tem algo muito melhor, algo completo, algo total esperando por nós lá em cima. Que dilema que Paulo tinha, hein? Eu sempre digo assim, né? Esse é um desejo que nós podemos ter, né? Eu não vejo a hora de ir para o céu. Sim. Agora, isso não me dá o direito de eu sair daqui e lá na rua me jogar embaixo de um carro porque eu quero ir para o céu, né? Não é dessa forma que funciona. Até porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Deixa Deus decidir. A hora que Deus quiser nos chamar, amém. Mas o desejo de partir não está errado. Eu quero ir para o céu, porque eu sei que lá é maravilhoso. Eu sei que lá é muito bom. Mas também eu não posso agora querer adiantar as coisas. Sim. Porque isso é uma decisão de Deus. Deus sabe. Por isso assim, colocar a vida nas mãos de Deus. O quanto Deus quiser que eu viva. O quanto Deus deseja que a gente viva. É dessa forma que a gente vive, né? Na certeza, né, da vida eterna. Dessa vida perfeita e maravilhosa que nos aguarda pela fé. E Paulo poderia, se ele quisesse, se auto-incriminar em algum momento, né, e dizer assim, não, chega, para mim já deu. Né? Podem me matar, podem, né, fazer o que quiserem comigo, para mim já deu. Mas não, ele não desistiu. Ele colocou na mão de Deus tudo, sempre. Claro, chegou uma hora que a morte veio para ele também, né? Obviamente, né? Como o pastor sempre diz, né? Todos vamos morrer, né? Essa é uma realidade, né? A gente tem que saber disso, todos vamos morrer. Mas a hora e o dia, só Deus sabe. Lembrando que a morte de Paulo foi trágica, né? Causada também pela perseguição religiosa, né? Conta a história, né, que Paulo foi morto, né? Não só ele, mas muitos outros. Agora me bateu a dúvida, ele foi cerrado ou ele foi enforcado? Ajudem-nos. Eu acho que ele foi enforcado. Me bateu essa dúvida. Ajude-nos, porque eu também não tenho essa certeza. Eu não tenho certeza, por isso eu não quero bater o martelo. Isso. Ajude-nos. Ou ele foi cerrado ou ele foi enforcado. Gustavo, sabe, Gustavo? Por causa do Evangelho. Sabemos de outros mártires, né, discípulos e apóstolos que morreram, por exemplo, com a cruz invertida, né, pastor? Crucificados de forma invertida. De cabeça para baixo. De cabeça para baixo.
né? Que trágico isso se for pensar, né, gente? Mas Paulo, preso, ele diz que para ele morrer é lucro. Mas, se ele continuar vivo, ele vai continuar pregando o Evangelho, continuar vivendo em Cristo. Deixa eu só citar aqui a Vilma Feder, ela fala assim: o poder de Deus é inimaginável. Uau! A gente não tem noção do que é realmente o poder de Deus, é algo fantástico e grandioso, né? Paulo foi decapitado. Opa! Né? Paulo foi decapitado. Obrigado por nos auxiliar. Isso, a Lori Seidensticker trouxe para nós a informação aí, ao qual nós agradecemos. E a Vilma Feder, ela coloca assim: fui a Roma, visitei a igreja de São Paulo e vi, segundo o guia do museu, a pedra de mármore onde o apóstolo foi decapitado. Ah, tá. Então aí a informação correta a respeito da morte de Paulo, ele foi decapitado, né, por causa do testemunho do Evangelho. Muito bem. Vamos à próxima pergunta? Próxima pergunta, eu faço para o senhor aí. Isso. Se morrer é lucro, pois estar face a face com Cristo certamente será incomparavelmente melhor, por que o apóstolo Paulo, mesmo sofrendo na prisão, ainda quer viver neste mundo, mesmo tendo o desejo de partir e estar com Cristo? Exatamente. A resposta está no próprio texto, né? Ele fala assim: mas se eu continuar vivendo, ainda posso fazer algum trabalho útil. E que trabalho útil? Levar a mensagem para mais pessoas, testemunhar o Evangelho, o amor de Deus, a salvação por Jesus para mais pessoas. Então, nesse sentido que ele pensa, então, né, que continuar vivendo, né, é nesse momento melhor, né, porque ele pode então servir como um instrumento para que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho, apesar de, pela fé, ter aquele desejo de partir e estar no céu, onde vai ser, sem dúvida nenhuma, muito melhor do que aqui, porque lá no céu não tem mais o pecado, lá não tem mais sofrimento, tristeza, dores e assim por diante. Lá é completamente perfeito. Perfeito e feliz. É muito bom, né, pastor? Filipenses 1, enquanto o pastor vai, né, atualizando tudo, Filipenses 1, agora nós vamos do 27 até o 30, né? Finalizamos aí na reflexão, debate, falando sobre que Paulo gostaria que a obra dele continuasse, e nós também como cristãos, né, temos esse desejo aqui neste mundo, e quando for a nossa hora, pastor, que seja da vontade de Deus, né? Então, independente se for daqui uma hora, daqui um dia, daqui um mês, ou daqui 15, 20, 30, 100 anos, a gente não sabe. Nós colocamos tudo na mão de Deus, não é, pastor? Maravilha. Vamos para o texto bíblico, então, na sequência aí? Isso aí, Filipenses 1, 27 até 30. Filipenses 1, 27 a 30. Abram suas Bíblias. Leio eu. Isso. Vamos lá então, Filipenses 1, 27 a 30, que diz assim: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Pois é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Muito bem. Então, gente, viver de acordo com o Evangelho de Cristo é o mais importante, porque este é o Evangelho da salvação eterna. É o que nos garante, o que nos ensina a respeito da salvação eterna, da vida no céu. Através do Evangelho somos firmados e unidos,
unidos através da fé. Esta fé que nos torna então pertencentes à família de Deus. Nesta firmeza e nesta união, não precisamos temer o futuro nem qualquer inimigo. Antes, devemos ser corajosos e viver e compartilhar o amor cristão. Ou seja, então, pela fé, gente, o cristão, ele está pronto. Ele sabe que irá ao céu. E por isso, então, ele procura viver aqui neste mundo a sua vida, sabendo que Deus está com ele, procurando viver o amor cristão, procurando compartilhar o amor de Deus, sabendo que ele irá para o céu. Pela fé, pela firmeza de fé, como diz Paulo, a gente irá para o céu. Nós temos a perspectiva e também a certeza desta salvação. E por isso vivemos aqui no mundo nessa expectativa, sabendo que um dia chegaremos lá conforme a vontade de Deus. Por isso é Deus que decide quando será a nossa partida para a eternidade. Enquanto isso, continuemos firmados em Cristo, como diz o lema do quadriênio, pastor? Da nossa igreja, firmados em Cristo. Continuando, página 37, lá no finalzinho, lá embaixo, diz assim: não há o que temer e sequer lamentar, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Lá no versículo 30 diz isso. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Isso está em Filipenses 2:1, que faz parte aí também do texto. Vamos para a reflexão e debate, pastor? Vamos lá. Vamos lá? Como base no que aprendemos até aqui, até o presente momento, existe alguma coisa ou alguma situação que possa servir de desculpa para que Cristo não seja anunciado, pastor, através da vida de um cristão? Com certeza não. Nada pode servir como desculpa, nada pode ser uma desculpa para que um cristão não viva e não anuncie o amor de Deus, a salvação através da fé em Cristo. Realmente não há desculpa, não há nada que possa nos afastar dessa missão. E a missão está aqui, pastor? Está na palavra de Deus. Isso aí. É tão fácil, está aqui, gente. Ler e estudar. Isso aí, conhecer e crer no que essa palavra diz. Isso aí. Muito bem, então, tente citar algum exemplo, Ricardo, de uma pessoa que passou por alguma dificuldade e isso serviu para que o Evangelho de Cristo chegasse a alguém. Essa foi a questão que a gente colocou no início, para a gente dialogar sobre isso. Algumas pessoas comentaram, colocaram alguns testemunhos também, mas eu faço questão de citar o próprio Paulo aqui, Ele que, mesmo preso, teve uma oportunidade ímpar, Quando que, após o terremoto, ele e todos os presos poderiam ter fugido, mas Paulo e os presos ficaram ali. Consequentemente, como diz lá em Atos 16, o carcereiro não se matou, não tirou a própria vida. E Paulo utilizou daquele momento, aquela diversidade, aquele momento difícil na vida, principalmente do carcereiro, para falar sobre o Evangelho. Salvou-lhe a vida terrena e também a vida eterna, a sua alma. E depois ainda teve a possibilidade de salvar também a família. Porque depois ele foi até na família do carcereiro e lá ele pôde então também falar da obra de Deus, de tudo isso que Deus tem para nós. Então o próprio texto nos mostra isso, o momento na vida de Paulo onde ele pôde oportunizar situações difíceis e diferentes para ensinar e levar o Evangelho para as pessoas. É isto? Muito bem. Vamos para o texto bíblico, então? Filipenses 2 agora, 2, 12 até o 18. 2, 12 até o 18. Vocês viram que agora pulou, tá? A gente pulou do final do 1 e fomos para o 12. Esse
pedaço, né, essa parte aí do 1 ao 11, ele vai vir no próximo estudo, tá, gente? Que daí ele tem mais a ver com outro tema. Então, a gente não está deixando de lado, mas ele vai vir no próximo estudo, na próxima vez que a gente estiver aqui, né? Então, vamos lá para Filipenses 2, 12 a 18. Fazemos novamente o ping-pong aí? Bora lá. Tu começa lá? Vamos lá. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedecem sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta, junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Até aqui o texto, né? E temos, né, um versículo aí que nós vamos colocar ele em foco, né, que é aquela parte onde diz que brilhar como as estrelas entregando a mensagem da vida. Vamos falar um pouquinho sobre as estrelas do céu. Aí na sua cidade, as estrelas estão brilhando? Tínhamos a lua cheia, né? Temos a lua cheia. Temos a lua cheia. Como é bonito ver a lua cheia, né, pastor? Lindo. E do lado da lua cheia tem uma estrela lá, aparecendo bem forte. E um pouquinho para cima tem uma outra também, né? Parece que é o planeta Júpiter. Júpiter, e se eu não me engano, para cima é Marte. Se eu não me engano, mas não tenho certeza. Mas a do lado da lua é Júpiter, né? E saber que isso é obra de Deus, né? Isso é uma prova da grandeza, do amor de Deus, da sua criação. Que bonito, né? Então, olhe para o céu um pouquinho também, mas não, continue aí, né? Continue, depois você pode olhar para o céu. Vamos para o nosso texto aqui que diz assim: algumas pessoas leem o final do versículo 12 e daí concluem que o ser humano precisa cooperar para a sua salvação eterna. É fundamental, porém, que se leia o versículo seguinte, que diz que quem está sempre agindo na vida dos cristãos é o próprio Deus, para que estes obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações. Outra tradução possível do verso 13 é o seguinte: porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso está na nossa liturgia, né, pastor? Isso. Está na nossa liturgia, né? Se Deus está agindo assim em nós, efetuando tanto o querer quanto o realizar, obviamente o poder não está em nós, mas em Deus. Quantas pessoas colocam o poder em si mesmo? Quantas pessoas dizem, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu me salvo. Eu me salvo. A partir de eu fazer isso, eu vou conseguir obter a salvação. Cadê Deus? Eu costumo dizer assim, faça pesquisa, pergunte para 10 pessoas, né, por que tu acha que vai para o céu? 7 ou 8 vão dizer, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu ajudo os outros, porque eu não faço mal para ninguém e assim por diante, né? Quando a Bíblia diz que não, a gente vai para o céu pela fé em Jesus, crendo naquilo que Jesus realizou pela gente. É isso aí. Continuando. Se Deus está agindo em nós, efetuando tanto querer como realizar, obviamente o poder não está em nós, mas em Deus. Deus firmou o apóstolo Paulo na fé verdadeira e ele foi instrumento útil para o progresso do Evangelho, tanto estando em liberdade quanto na prisão, tanto na vida quanto na morte.
A mesma coisa ele fará através de todos os cristãos, tanto na nossa vida como posterior na nossa morte. Tanto nós estando livres ou muitas vezes sendo perseguidos. No Brasil a gente não tem tanta perseguição, né, direta, Sim. a ponto de morte, né, como tem em alguns países do mundo, e a gente sabe disso, mas uma perseguição indireta a gente sente, né, pastor? Muitas pessoas caçoam, né? Vai de novo na igreja? Para quê? Né? Tu quer ser mais santo que os outros? Essa caçoação, ela existe. Tu crê muito. na Bíblia? Esse livro antigo. Esse livro tão velho aí, né, que alguém inventou, que alguém criou. Não existe isso, você é louco. E aí nós vemos 1 Coríntios, né, que nós vemos antes. Para o mundo nós somos, né, que loucura isso, crer num Cristo que morreu na cruz por ti e ressuscitou, né? Tá, mas de onde tu tira isso? Da palavra de Deus. Daqui, ó, né? E é nisso que a gente crê. Exato. É aí que nós estamos firmados. Muito bem, vamos adiante, o tempo vai voando. Isso aí. Em outras palavras, se estamos firmados em Cristo e Deus tudo faz em nós e por nós, é impossível ficar de braços cruzados em negligência e comodidade. É impossível não testemunhar a fé. É algo automático. Quando estamos firmados nesta fé, a gente vai falar dela. A gente vai compartilhar isso com as outras pessoas. A fé sem obras é morta, lá diz em Tiago, diz né? Tiago, isso aí, a fé precisa das obras. Né? Se estamos firmados em Cristo e vivemos pelo Evangelho e de acordo com o Evangelho, Cristo será anunciado por nós em todas as situações. Vejam, viver pelo Evangelho e de acordo com o Evangelho. Por quê? Porque nós testemunhamos por palavras, mas também por atitudes. Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia é também um testemunho da fé, um testemunho daquilo que nós cremos, não só por palavras. Aliás, eu acho que a gente testemunha muito mais por atitudes, por exemplos, até pelas próprias palavras que nós falamos. É verdade. Nós seremos preservados na fé e continuaremos a trabalhar, sendo úteis no progresso do Evangelho em qualquer situação. Ou seja, minha gente, Deus quer nos usar na sua missão. Deus quer usar a mim, ao Ricardo, ao Gustavo que está conosco aqui, a cada um de vocês, na sua missão. Deus quer usar a vida de cada um de nós para que o seu Evangelho, para que a salvação chegue para inúmeras pessoas. Achei bacana essa palavra que foi colocada aí na penúltima linha, sendo úteis. Úteis. Né? Nós sermos úteis para a obra do Senhor, né? E não os inúteis. Né? Aí a gente tem o contraste, né? Sermos úteis, né? Sermos proativos, né? Com a palavra do Senhor. Testemunhar, né? Como o pastor falou, o testemunho carrega muito mais, leva muito mais gente do que às vezes o falar. O exemplo de vida. O exemplo de vida, isso aí, bem colocado. Obrigado, pastor. Muito Perguntinha. Bem. Minha vez, pastor. Isso. Diz assim, pergunta: qual a relação entre a vida santificada e o testemunho cristão? Muito bem, a chamada vida santificada, ela é a consequência da fé. É aquilo que nós passamos a fazer e viver por causa da fé. E um dos pontos dessa vida santificada é o testemunho. Ora, se eu não tenho fé, se eu não creio, eu não vou testemunhar. Agora, uma vez que eu creio, uma vez que eu fui alcançado por esse Evangelho, por essa palavra, a minha vida então vai ser uma vida a partir dessa palavra, a partir desse Evangelho. E isso é a vida santificada, é a vida de resposta a Deus, aquilo que nós fazemos agora por causa do amor de Deus, né? E também por essa fé que nós temos agora ardendo em nosso coração. E por isso então que um cristão, ele vai testemunhar com a sua vida, né, com os seus exemplos e também através daquilo que ele fala para as pessoas no seu dia a dia. E se não tem uma vida de fé, consequentemente o testemunho dele não será de fé, né?
Tem um professor uma vez que falou que a gente tem que cuidar muitas vezes para não atrapalharmos o Espírito Santo, né? Às vezes a gente atrapalha ao invés de auxiliar, né? Exato. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então estudar, se dedicar, né, para que a gente possa passar ao máximo esse testemunho da fé verdadeira. Muito bem, perguntinha para ti agora, Ricardo. Bora lá. As estrelas estão sempre no firmamento, mas quanto mais escura for a noite, melhor podemos ver o seu brilho. Pensando nisso, quando nossa vida passa por noites escuras, nossa atitude deve ser de queixa e discussão ou de brilhar firmados em Cristo? Falamos antes sobre a lua, né, que está muito grande no céu, e tenho certeza que se você está um pouquinho mais no interior, não tanto na cidade, certamente você vai ver as estrelas e a lua de uma forma mais intensa, muito mais bonita. Agora, se você está na cidade, a lua e tantas outras estrelas, elas acabam se ofuscando em meio a tanta luminosidade que existe das cidades. Quem nunca fez esse teste, tenta, vai para o interior para ver, né, a diferença que se tem, né, de ver no céu a luminosidade das estrelas. E aí a gente se coloca no lugar dessas estrelas. Quando eu estou lá, será que eu estou iluminando ou eu sou mais uma ali sendo ofuscada? Será que eu estou só reclamando e achando problemas e situações onde eu me escondo no meio das outras estrelas, no meio das outras pessoas, ou eu me coloco à disposição de fazer acontecer com que a obra de Deus, né, como Paulo também fez, né, sendo uma pequena estrela nesse mundo enorme, mas uma estrela que, como a gente falou, uma estrela atuante, não inútil, uma estrela que faça a sua obra a partir daquilo que Deus colocou para nós na palavra. Reclamar não vai levar a nada. Achar só problemas nas situações difíceis não vai levar a nada. A gente precisa achar solução para isso. E a solução para a nossa salvação está aqui, ó. Está aqui, ó, na Bíblia. Está aqui. Para os problemas do mundo, muitas coisas não têm solução, pastor. E uma delas é a morte. Né? Comentamos antes aqui, né, que infelizmente, ou felizmente, né, porque morrendo nós sabemos que nós vamos estar num lugar muito melhor, né? Muito melhor seria estar lá no céu. Mas agora nós estamos aqui em meio às dificuldades e os problemas. Então vamos ser estrelas úteis no nosso dia a dia. Brilhando Brilhando entre as pessoas, né, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, sempre apontando para, né, o grande astro que é o nosso Deus, que é o Salvador Jesus. Diz a palavra de Deus, sede luz do mundo. Isso. Né? Sede o sal da terra também, né? Façam uma diferença onde vocês estão. Isto aí, muito bem, chegamos então à conclusão do nosso estudo, na parte final aí. Deus nos chama e capacita para viver e anunciar o Evangelho em qualquer situação. Veja só, Deus nos chama e capacita. A capacidade não está na gente, a capacidade é Deus que nos concede, é Deus que nos dá dons, né? Nos dá então as condições para que a gente viva e anuncie esse Evangelho. Firmados em Cristo, queremos ser úteis para que muitos conheçam a Ele e a sua grandeza. Lembrando, né, da live anterior aí, a grandeza de tudo aquilo que Jesus realizou pela gente, né, a sua obra em nosso lugar. Que o bondoso Deus, que efetua em nós tanto o querer como o realizar, nos ajude a nunca falhar em nosso dever para que possamos levar Cristo para todos. Cada um de nós, na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, procurando com toda a simplicidade, com toda a humildade, com todo o amor, viver esse Evangelho, né? Testemunhando por meio de palavras e também de atitudes. Tá? Não combinamos, mas eu vou propor, Ricardo, fazemos juntos a oração? Pode ser? Pode ser? Pode ser. Né? Então, você aí na sua casa, feche seus olhos, cruze suas mãos e vamos conversar com o nosso Deus em oração. Bondoso Deus e misericordioso Pai Celestial,
Obrigado porque somos teus filhos pela fé em Jesus e podemos participar do trabalho de teu reino, anunciando o evangelho da salvação para outras pessoas. Firma-nos na fé de tal modo que em todos os momentos e situações brilhemos como as estrelas do céu. Ajuda-nos a viver de acordo com o evangelho e a ter a mesma certeza do apóstolo Paulo, de que o viver é Cristo e o morrer será lucro, pois estaremos contigo face a face. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.